Perfeito. Então, vamos iniciar, até em respeito à grande maioria que está aqui, né, privilegiando a Pascoaloto, a nossa a DRH regional. Com um grande prazer, né, que nós recebemos hoje a Juliana Dorigo e todo o seu time, né, de gestão de pessoas. A Juliana representa a Pascoaloto, né, que é a maior empregadora privada aqui da nossa região, né, e tem uma especialidade em gestão de relacionamento com soluções end-to-end em todos os segmentos e canais, né. A Juliana Dorigo é superintendente da Pascoaloto, nas áreas de recursos humanos, labs de inovação, comunicação, marketing, compliance, ouvidoria e back-office, né. Então, agradeço muito, Juliana, pela abertura, pelo cuidado que vocês tiveram em preparar essa visita, né, trazendo essa abrangência, essa relevância dessa empresa, né, para toda a BRH São Paulo, tá bom? Fique à vontade para fazer o seu complemento de apresentação e da sua equipe também, e darmos início, então, à visita técnica à Pascoaloto S.A. Obrigada, Elvira, pela abertura, agradeço muito, em nome, né, de toda a equipe aqui, da Pascoaloto, de todos os integrantes do RH que não estão aqui também, que a nossa turma é grande. Obrigada pela parceria, né, por promoverem esse evento e de trocar aqui com profissionais que eu conheço, né, que estão na sala, que eu admiro também. E a gente sabe que esses momentos são muito importantes, muito produtivos, porque a gente tem muito forte aqui dentro, né? A gente fala muito, a equipe, dessa cultura do aprendizado, de que a gente está aqui sempre para aprender tudo, né? E não para saber tudo. Então, momentos como esse faz a gente sempre, né, ficar aberta a conhecer outras práticas, outras pessoas e ir crescendo, né? Enquanto profissional e enquanto ser humano. Então, para a gente é uma alegria estar aqui e muito obrigada mesmo pelo tempo de vocês, tá bom? E contem com a gente. A ideia aqui é a gente trazer um pouco do nosso trabalho enquanto área e vocês também, ao longo da nossa apresentação, ficarem muito à vontade para perguntarem, interagirem, né? Não precisa esperar lá no final da apresentação para perguntarem. Então, do nosso lado, a gente vai seguir assim bem leve mesmo para a gente ir trocando à medida que as dúvidas, né? Enfim, os insights forem surgindo, tá bom? Então, vamos lá. Tan, você pode me apresentar, que aí eu vou falar um pouco mais de cada uma aqui do RH na apresentação aqui. Sim, vou colocar aqui. Tá aparecendo? Foi, Tan. Pode passar, por favor. Eu acho que cortou um pouquinho o tamanho. A tela que tá a outra foi, só se for essa. A minha aqui tá normal. Tá? Quer que eu reduzo? Agora normal aqui também. Agora foi. Foi? Tá. Foi, obrigada, Tan. Bom, pessoal, então vamos lá. Aqui para apresentar tem uma foto aqui, nossa, foto é real, essas pessoas existem, tá na equipe. Então, aqui com a gente hoje, comigo tá a Tamires, tá a Rosana, tá a Luísa, tá a Gabriela, todas são lideranças de RH, a Natália também é liderança de RH, mas está de férias. Então, parte da nossa equipe está aqui nessa foto, parte, né, não está. A nossa equipe hoje tem quase 40 pessoas. Então, é um time aí bem grande e tudo que a gente falar aqui, né, é resultado de cada uma dessas pessoas, tá bom? Então, vamos lá. Aqui falando um pouco sobre a gente, né, acho que muita gente, principalmente quem mora em Bauru, né, na região, conhece a Pascoaloto há muito tempo e é importante falar um pouco sobre essa transformação que ela vem tendo. A Pascoaloto é uma empresa que tem 23 anos de existência, hoje nós somos em 13.500 pessoas, porque esse número aqui, gente, toda vez que a gente vai fazer uma apresentação, tem que atualizar, né? Até agora a gente passou por ela de manhã e esse número eu acabei não vendo, mas a gente está com 13.500 pessoas distribuídas em Bauru,
Marília e Agudos. Hoje nós somos líderes, né? Nós somos líder mesmo do segmento, então toda a solução de recuperação de crédito, seja para o cliente bancário, que foi, né, da onde a Pascoloto mais se destacou, mais teve reconhecimento de performance, mas todos os outros segmentos. Então, hoje nós temos clientes de saúde, educação, varejo, indústrias. Então, uma cartela de clientes, né, bastante diversificada, atendendo não só a recuperação de crédito, mas também outras soluções, como atendimento, BPO, em ouvidoria e back-office, tá? Desde 2015, a Pascoloto recebeu um aporte, né, de um fundo de private equity, que é a Gávea, que é o fundo do Armínio Fraga. Então, desde 2015, eles estão com a gente, e isso foi para a gente um grande impacto na nossa governança, na nossa gestão, né, para o nosso aprimoramento aqui enquanto empresa. Tá? Pode passar, Dan, por favor. Aqui é um pouco dos nossos reconhecimentos, né? Aqui essa foto também são das nossas pessoas, nosso time de operações, que hoje representa disparada, né, a maior parte do nosso quadro. Então, nós temos aí acumulados mais de 300 prêmios por desempenho, né, concedidos pelos nossos clientes. Esse segmento ele é um segmento bastante gerido por metas e resultados, então a performance é algo que se acompanha bem de perto. Nós temos o reconhecimento, né, de estar entre as 150 melhores empresas para se trabalhar no Brasil, 5 vezes. Temos 4 vezes também o prêmio de ser uma das 10 melhores ouvidorias do Brasil. Temos também, né, por 3 vezes o reconhecimento da CSA e da Exame aqui como ser, né, uma das 40 melhores empresas para começar a carreira. E esse ano a gente começou a participar também da certificação da Great Place to Work. A gente não participava, a gente participava só da CSA, mas com a transformação que eles tiveram, a gente começou a concorrer pela Great Place to Work e fomos certificadas aí, tá bom? Pode passar, Dan. Aqui, para a gente não ficar muito, né, falando sobre tantos detalhes, a gente trouxe o posicionamento da Pascoloto, que ele fala muito com o que a gente vai ver daqui em diante. Né? Nós somos muito reconhecidos como uma empresa humana, porque nós temos muitas pessoas. E desde 2018, a Pascoloto assumiu um posicionamento estratégico de trazer a transformação digital para dentro, para que no seu futuro, que já está rolando, o futuro já, né? A gente terminou um planejamento estratégico recente que nos leva para ambições bem arrojadas, aonde a gente vai oferecer cada vez mais soluções digitais, tanto para o B2B quanto para o B2C, quanto monetização de dados. Tá? Então, serão 2 avenidas de crescimento da Pascoloto que farão muita diferença e impactarão muito no nosso jeito de definir estratégia, cultura e execução, tá? Então, é um pouco disso também que a gente quer trazer aqui para vocês, para ampliar, né, o conhecimento e a atuação que a Pascoloto tem, tá bom? Então, Tam, passa, por favor, os vídeos, para a turma conhecer um pouco mais, e a gente já entra aqui no RH. Foi, Tam. Tranquilo, escolheu certo. Pagou fácil. Pagou Fácil é a plataforma online onde você negocia sua dívida ou paga suas contas com total segurança e os melhores descontos e condições. Acesse e saiba mais. Se pagou fácil, é Pascoloto. Especialistas em relacionamento. Tranquilo,
Escolheu certo. Pagou fácil. Pagou Fácil é a plataforma de pagamentos e cobranças 100% digital e segura para empresas. Acesse e faça um teste. Se pagou fácil, é Pascoaloto, especialistas em relacionamento. Bom, isso aí é um pouco da gente, né? É um pouco da nossa, de como somos aqui dentro, né? É um vídeo que traz muitos símbolos e muitas mensagens de como que a gente se conecta e se relaciona, né? Especialmente nos dois primeiros vídeos que a Tá colocou, é o nosso produto Pagou Fácil. Então, a Pascoaloto, quando a gente fala que nós somos humana digital, é porque hoje nós oferecemos tanto todos os nossos serviços por atendimento humano, quanto por soluções digitais. Então, a transformação digital aqui faz muito sentido por conta disso, da gente oferecer para o cliente a melhor forma, né, a melhor experiência para ele, e isso passa por ele escolher a forma como ele quer ser atendido, como nós vamos ajudá-lo a resolver as suas contas. E traz para a gente uma mensagem muito forte aqui dentro da RH de como que a gente comunica e faz com que toda a empresa também engaje nessa onda, né? Então,
o nosso segmento, ele sempre foi um segmento assim, que a gente não fala com o cliente numa jornada do cliente legal, né? A gente fala com o cliente numa jornada mais difícil, que as pessoas classificam como a empresa está cobrando aquela pessoa, né? Por mais que seja previsto em contrato, né, essa abordagem, isso é uma relação onde o cliente, onde a gente contata, o consumidor, é uma jornada que para ele não é tão agradável, né? Então, para a gente já se torna ainda mais desafiador todo esse contexto, né? O que não significa que a gente quer promover, né, essa experiência para ele. Então, o nosso grande desafio, cada vez mais tem sido, ao invés de ter a experiência de que nós estamos cobrando uma conta, nós estamos ali para sanar uma dívida, tá? Então, é essa experiência que a gente quer levar. A experiência de que a gente está ali para facilitar. A experiência que a gente está ali para promover para ele essa inclusão, né, na jornada do crédito que todo mundo aqui faz parte, tá? Então, é esse posicionamento que a Pascoaloto tem se colocado cada vez mais frente aos nossos negócios, tá bom? E falando aqui um pouco sobre a gente, né, no RH, pode passar a tampa, por favor. Aqui, bom, para mim tá um pouco cortada a imagem, mas para vocês tá aparecendo certinho? Tá bom. Aqui é o organograma, tá, da área de recursos humanos, para a gente conseguir entender como que a estrutura tá hoje para comportar, né, todo o contexto. Então, eu estou aí na liderança também da área, tem a Natália, que atua na gerência executiva, a Lu, que está aqui com a gente, que hoje fica com toda a frente aí de talentos e remuneração. Junto a ela, a gente tem uma Squad Tech, que ela vai falar um pouco mais lá na frente, que é uma Squad que olha para os processos transversais, especialmente para a área de tecnologia, digital e dados, tá? E temos a Gabi, que também está aqui com a gente, que fica com a liderança também de todas as seleções, internas e externas, tá? E também temos aqui a Tan, né, que hoje fica aí na liderança também da área de desenvolvimento humano e qualidade de vida. E nessa equipe nós temos todos os nossos especialistas como médico, nós temos hoje 3 médicos no trabalho, 2 de 6 horas, né, os três de 6 horas, né, a turma que nossa é grande, o SESMIT aqui é bem robusto. Temos a equipe de enfermagem, temos a nossa psicóloga, a gente vai falar um pouco disso mais lá para frente, a nossa assistente social, a nossa fono, né, enfim, nossa fisioterapia e toda a equipe de segurança do trabalho também que compõe o SESMIT, na equipe ali da TAI e toda a equipe de treinamento. E na equipe da Rô, né, a Rô hoje é nossa liderança também de RH e atua como BP. Ela tem um trabalho hoje focado ali nos principais indicadores nossos de People Analytics, também que ela vai falar um pouco mais para frente, tá bom? Então, essa hoje é a nossa estrutura de liderança de RH e a equipe que compõe essa estrutura toda aí está em torno de 40 pessoas, tá bom? Pode passar, por favor. Aqui são alguns indicadores mensais, só para a gente ter uma ideia de dimensão. Então, o nosso RH, ele, por mês, a gente faz, em média, 737 admissões por mês, tá? Esse é um dado de janeiro a junho. Então, o nosso volume aqui é bem expressivo. A Pascoaloto, historicamente, cresce 20% ao ano, né? Então, quem está aqui na região vê, né, a gente crescendo, comprando, né, novas estruturas de prédios para né, suportar o crescimento. Nós temos, em média, 75 promoções por mês, então o trabalho também de avaliação de potencial, de seleção interna é fortíssimo. Nós temos, em média, um turnover de 3%. Hoje, no nosso segmento, o nosso turnover ele é de longe o mais expressivo, tá? Então, isso também faz com que a gente tenha mais qualidade aqui no nosso trabalho. Hoje, o nosso absenteísmo está girando em torno de 4% também, tá? Na nossa média. E hoje, o capacity do RH versus a quantidade de pessoas, a gente está, em média, cada pessoa do RH atendendo 267 pessoas na companhia, tá? Então, também é um span bem expressivo quando a gente olha aí para o mercado.
E isso mostra também um pouco da nossa eficiência e um pouco das prioridades que a gente tem que tocar para conduzir as estratégias, tá? Pode passar, Dan, por favor. Aqui também é um pouco é um retrato assim mais geral de grandes temas. Então, hoje nós temos 560 líderes na empresa, tá? Então, imagina que todo o programa do RH, ele tem que cobrir essa quantidade de lideranças, incluindo gerentes, supervisores, né, superintendentes, diretoria. As pessoas têm um tempo de média de casa bem expressivo aqui, né? Eu mesmo estou há 12 anos, toda a minha turma aqui, as meninas todas também têm muito tempo de casa, nossas equipes, enfim. Hoje a gente tem aí essa média, né, de gerentes de quase 10 anos de empresa, superintendentes 9, diretoria 9, essa diretoria só cai para 9 porque tem um mais recente, que entrou em 2015, porque o restante são todos desde, sei lá, eles devem ter uns 20 anos de empresa. Superintendentes também, caiu para a média aí de uma nova contratação. E hoje a gente está falando de um orçamento, né, mais ou menos, de pessoas de quase 7 milhões, né, ano. Isso para RH, tá? Não é folha, tá bom? Folha, vocês imaginam quanto que é, né? Se a expressão é essa representatividade aqui para o RH. 82% hoje da nossa liderança, né, começaram a sua carreira aqui. Então, a gente tem muito orgulho de falar isso, porque a nossa empresa tem programas, né, e incentivos que realmente priorizam as pessoas que estão conosco, tá? E isso, para a gente, é motivo de reconhecimento das pessoas em pesquisas de clima, de satisfação, e a gente tem certeza que isso é um dos grandes motivos da gente continuar prosperando. E nós temos também alguns incentivos mais sofisticados para posições chaves, para exatamente assegurar essa retenção e, especialmente, não sei se vocês tomaram conhecimento, mas esse ano a Pascoaloto teve uma tentativa de IPO, pensando mesmo em, né, capital aberto, mas diante do contexto econômico a gente recuou, então a Pascoaloto tomou a decisão de não fazer o evento agora, tá? E aí esses incentivos também para posições chaves faz muita diferença, né, na hora de passar segurança para os investidores. Pode passar, Tam, por favor. Aqui, para a gente contextualizar, as pessoas perguntam, né, como que a gente constrói o plano estratégico de pessoas? Da onde que parte, né? Então, como que é a nossa agenda aqui estratégica de RH, né? A gente contempla sempre 3 pilares, então a gente sempre olha para aquilo que é estratégico para aquele ano. Então, anualmente, o RH constrói uma estratégia com base no planejamento estratégico da empresa, tá? Nessa discussão estratégica de RH, a gente constrói todas as iniciativas que têm esse caráter estratégico, as que são prioritárias e as que são sustentação. Isso dá para a gente uma mensagem do esforço que a gente vai dar para cada um desses temas, tá? E também para o recurso em relação ao investimento, a capacity, enfim. Então, é um trabalho que a gente faz anualmente para nos dar a direção sobre aquele ano. Esse ano, especialmente, né, nós estamos com um plano de trabalho macro aí que totaliza, em média, 46 iniciativas de RH, tá? Então, nós temos trabalhos aqui bastante dimensionados, né, e que respondam esses 3 pilares, né, que vocês estão vendo nessa imagem, de cultura e liderança, de engajamento, saúde, DI, né, diversidade e inclusão, e o outro pilar que a gente trata como carreira, desenvolvimento, desempenho e reconhecimento, tá? Então, aqui é um pouco do como a gente desdobra o nosso trabalho. Então, nós temos esse cuidado de sustentar os programas que são bem-sucedidos. Então, a gente gosta de novidade, mas a gente também reconhece e valoriza aquilo que dá certo e vai anualmente refinando, tá? Então, nós temos muitos programas aqui que a equipe vai apresentar, que são institucionalizados já há muitos anos e que tem já essa cultura
bem estabelecida e que tem, né, essa marca onde as pessoas sabem como elas vão se organizar aqui dentro da nossa empresa, tá? Então, essa é a base da nossa estratégia. Pode passar, tá? E agora, a gente vai para uma camada mais distribuída, então, esses eixos anteriores que a gente falou, a equipe agora vai trabalhar aqui com vocês, né, compartilhar parte por parte, e aí vai dar uma dimensão maior também do que são essas 46 iniciativas, esses temas, mas é essa introdução, pessoal. Alguma pergunta até aqui? Né, alguma dúvida? Vão perguntando, tá, gente? Muito bom até agora, Juliana. Muito bem desenhado. Que bom. Obrigada, Ivana. Bom, vamos lá, gente. Fiquem à vontade, tá? Por favor, erga a mãozinha aí que eu vou ficar atenta aqui enquanto a equipe presente, tá bom? Vamos lá, Lu, você pode apresentar, por favor? Opa, claro, vamos lá. Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Luísa, como eu já comentou. Eu atuo hoje na frente de recrutamento e seleção e com toda a demanda de remuneração e gestão de talentos, né, junto com a Gabi. Eu vou falar um pouquinho dos nossos desafios, iniciando por seleção, como a Ju já relatou, a gente tem um crescimento aí expressivo, né, uma média anual aí de 20%, e isso reflete no movimento, né, de seleção, que exige da gente não só agilidade, né, que eu acho que seria natural e faz parte do nosso DNA também ser ágil, mas também excelência, né? Então a gente precisa entregar dentro do prazo e não perder toda a excelência. E dentro de seleção, acho que a IH pode complementar e até uma oportunidade para a gente ter essa troca, nós tivemos um desafio imenso no digital, né? Então a transformação digital pegou todo mundo, acredito eu, né? E em todas as frentes e processos, mas em seleção hoje nós estamos 100% digital, né? Todos os nossos processos seletivos são digitais, mas a gente teve aí um período de adaptação em que a gente aprendeu bastante, apanhou bastante, né? Para que a gente pudesse mesmo proporcionar a melhor experiência para o nosso candidato, né? Que grande parte das vezes não tinha acesso à tecnologia, né? Não tinha acesso aí à internet, enfim, nós superamos alguns desafios nessa etapa, né, nesse processo seletivo, né, na etapa de processo seletivo. Falando um pouquinho das contratações, a gente cresce ano a ano, né, olhando para o primeiro semestre de 2021, nós tivemos aí 4.432 admissões, representadas, né, em 87% pela contratação de operadores. Vocês vão perceber que a nossa contratação para linhas administrativas e liderança tem um número, né, relativamente menor, porque realmente nós temos uma carreira muito fortalecida e todas as nossas vagas administrativas e de liderança são abertas primeiramente para o público interno. Então, isso aí é ilustrado nesses dados, né? Realmente a gente tem uma contratação menor nessas frentes, né? A gente tem um volume também grande de contratações de estagiário, né? Então, 437 estagiários foram contratados no primeiro semestre deste ano. A gente tem também um programa bastante estruturado na formação e no desenvolvimento desses profissionais. Pode passar, tá? Por gentileza. Entrando um pouquinho mais no detalhe das contratações de cargos administrativos, liderança e estágio. Então, olhando para as admissões de liderança, os gerentes operacionais representaram 38%, os supervisores de operações 25% e os gerentes de desenvolvimento 12%. Mais para frente eu vou trazer um pouquinho sobre os nossos desafios de tecnologia, né? Quando eu falo do gerente de desenvolvimento, é um profissional da área de tecnologia, estou só destacando um pouquinho, porque pode variar a nomenclatura de empresa para empresa, né? Em relação às posições administrativas, o auxiliar jurídico, ele representa 15%. Dentro das nossas operações, a gente tem muitas demandas jurídicas, né? Então, isso acaba sendo um reflexo. 9% são representados pelos nossos assistentes de EMAS. EMAS é a sigla de Management Information System, né? Que é a nossa área de informação, a nossa área de planejamento, né? Que faz toda a gestão de dados para suportar mesmo a estratégia da operação. E 8% de contratações para a posição de advogado. E aqui destacando um pouquinho dos estagiários, a gente tem algumas linhas de estagiário, a gente tem um movimento bem positivo na contratação de estagiários de ensino médio.
de ensino superior também, e temos aí uma frente aí, né, que está em crescimento para a tecnologia, tá? Que representa aí 1% das nossas posições de estagiário. Pode mudar, tá? Por favor. Bom, falando um pouquinho de carreira, né? Como a Ju relatou no começo, a gente tem uma política bastante estruturada. Desde que eu entrei na Pascoaloto, essa política ela já é muito natural. As pessoas acreditam, e falo desde que eu entrei, faz 9 anos que eu estou na empresa, então a carreira ela é realmente um pilar da companhia, né? As pessoas reconhecem, as pessoas acreditam, e as pessoas entram na empresa com esse propósito, né? Porque realmente elas conseguem evidenciar na prática e no dia a dia. No primeiro semestre desse ano, nós tivemos 454 promoções, boa parte delas, né, preenchidas através dos nossos processos seletivos internos, né? Por que eu digo boa parte delas? Porque a gente também tem os reconhecimentos que acontecem naturalmente dentro da própria área, né? Que são os crescimentos horizontais, digamos assim. Acho que varia de política de remuneração, né? Depende da gestão aí de cargos e salários de cada empresa, mas a gente tem as promoções verticais e as promoções horizontais. Olhando um pouquinho para as áreas em que nós tivemos aí essas promoções, a operação representa 26%, a tecnologia, que vem ganhando espaço cada vez maior, né, representa 22%, o planejamento, que é a nossa área aí de gestão de informações, gestão de dados, representa 20%, a qualidade 14%, a ouvidoria e o back-office 4%, e o RH representa 3%. Em relação aos cargos que mais se destacaram nessas promoções, nós temos a analista de qualidade, com 17%, o programador, com 12%, supervisor de operações, representa 10%, assistente de back-office, 4%, e assistente de ouvidoria, né, de atendimento e ouvidoria, 3%. Esses são apenas alguns dados só para contextualizar um pouquinho dos nossos movimentos de carreira, né, e quanto realmente a gente é fortalecido nesse pilar. Gá, quer comentar um pouquinho? Comento sim. Então, prazer, eu sou a Gabriela, trabalho aqui na Pascoaloto faz quase 4 anos, eu acho que eu sou uma das mais novas aqui do time, estou à frente da equipe de coordenação de seleção de Bauru, Agudos e Marília, que hoje a gente totaliza 28 pessoas dentro do time de seleção, que está à frente, né, dos processos seletivos internos, externos. Um ponto que a Lu comentou que faz muito, né, que é dentro da nossa realidade hoje, quando a gente volta para o mundo digital, esse desafio que nós encontramos em nos adaptar dentro de seleção digital, acho que na verdade é um desafio contínuo, que a cada dia a gente aprende, né, a forma como fazer, porque o cenário muda, né, as necessidades das pessoas também, então tem sido um desafio, e diariamente, né, acho que com todo o foco, engajamento, e com toda essa cultura que o RH ele promove, ele influencia, ele trabalha dentro da Pascoaloto, ele faz com que o nosso time, né, de seleção, time de RH, trabalhe para que essas entregas, esses desafios, eles sejam cada vez menores, sanados, e juntos a gente possa promover, né, cada vez mais conhecimento para nossas pessoas, conseguimos trazer desafios, contratar mais pessoas, né, ter essa oportunidade de continuar aqui em Bauru, Agudos, Marília como uma marca empregadora. Então, são alguns desafios, né, que a pandemia e que o digital, que também está vinculado à tecnologia, que a Lu vai trazer esse cenário, voltado para pessoas que a gente tem trabalhado diariamente, mas que com esse, né, propósito, essa cultura, diariamente a gente consegue aí se superar dentro das nossas entregas, que são bem expressivas, e os números, né, desse primeiro semestre pode mostrar isso para vocês. Legal. Tá, se puder mudar, por favor. Eu vou falar um pouquinho agora sobre os desafios de tecnologia, né? Eu acho que todas as empresas... O Carlos levantou a mão, não sei se ele, Carlos, desculpa. quer fazer alguma pergunta? Sim, eu gostaria de fazer uma pergunta. Claro. Se você puder me falar sobre o perfil básico assim, para entrar na área de operações, eu acredito. Quais as competências que vocês procuram avaliar quando vão contratar
pessoa que está iniciando aí na empresa. Hoje, nós não exigimos uma experiência prévia, né, uma experiência profissional. O que é importante para a gente é ter uma idade mínima, né, de 18 anos, né, um ensino médio completo ou cursando, isso vai variar um pouquinho dependendo da operação, né. Ter habilidade com informática, mas, assim, é uma habilidade básica, realmente, porque a gente tem uma área de qualidade que é capacitada, né, e tem essa habilidade para formar os nossos operadores, os nossos clientes internos, tanto na hard skill, né, na habilidade com a informática, quanto nas soft skills, né, que seriam a comunicação, a habilidade de argumentação. Então, olhando para requisitos, digamos assim, a gente tem esses né, mais básicos, né, falando de idade, a escolaridade, o conhecimento em informática e uma comunicação assertiva, para que o profissional consiga, né, negociar, realmente conversar com o cliente. Então, seriam essas as competências, né, essenciais para iniciar o processo seletivo. Respondi? Legal. Bom, falando um pouquinho do cenário de tecnologia, bom, aí depois eu queria ouvir um pouquinho a opinião de vocês também. Confesso que a gente sofreu bastante com essa transformação, né? Com o crescimento mesmo na procura desses profissionais. Nós tivemos ano passado perdas significativas de profissionais que já estavam imersos na nossa cultura, que tinham aí um conhecimento técnico muito positivo para o nosso negócio. A gente começou a sentir no primeiro semestre, o segundo semestre foi mais desafiador, e diante desse cenário, nós optamos primeiramente em realizar um projeto de design thinking para ouvir os nossos profissionais de tecnologia. E ouvindo os profissionais, nós tivemos alguns insights e construímos algumas ações para que a gente pudesse pensar em melhorar, né? Na verdade, eu não digo em melhorar, eu acho que em adaptar a jornada do profissional de tecnologia ao mercado e ao cenário interno que a gente estava vivendo mesmo. Então, trazendo um pouquinho de admissões, né, só para contextualizar o volume, como aumentou, né? Se a gente analisar a média mensal de admissões no ano de 2020, nós tivemos 5 admissões mensais. Em 2021, né, olhando o primeiro semestre, nós tivemos 7 admissões, então uma média aí, um aumento de 40%, se a gente comparar a média mensal. E se nós olharmos o primeiro semestre de 2020 e compararmos com o primeiro semestre de 2021, esse aumento representou 231%. Então, realmente a gente foi impactado pelo volume e pela escassez mesmo desses profissionais dentro do mercado. Eu acho que fizeram uma pergunta aqui. Posso ir respondendo? Como é que fica melhor assim? Eu não queria atrapalhar, então eu mandei no chat. Então tá bom. Quer falar, Responde, Camila? Lu. Como foi o mindset do time de RH para essa transformação digital? Isso. Eu acho que o desafio, claro que foi grande para o RH. Eu acho que em todos os processos, né? Então, de repente, a gente estava acostumado em trabalhar, falando do processo seletivo em si, um processo seletivo totalmente presencial, num formato mais tradicional, e a gente teve que realmente, primeiro, buscar, né? Estudar, entender modelos, para que a gente pudesse se adaptar e ir testando. O que eu vejo é que a gente tem um time, não que a gente não tenha, não que nós não tivemos que sofrer modificações comportamentais, digamos assim, né? Investir em outras soft skills, mas a gente tem um time muito resiliente e que entende muito o negócio. Então, a gente teve uma facilidade em se adaptar a esse movimento, entender o que o mercado estava exigindo da gente e o que o negócio estava exigindo da gente. Então, eu acho que a gente teve essa rápida adaptação. Mas falando de mindset, né, eu acho que entender como é um modelo ágil, entender como os profissionais de tecnologia, falando agora só dos profissionais de tecnologia, né, atuam, o que eles esperam, porque existia uma reflexão sobre o que é o modelo tradicional e sobre o que é o modelo realmente mais moderno, mais ágil, mais atrelado aí ao mercado. Então, a gente ainda vive isso, né? E eu acho que esse é o desafio, a gente está sempre aberto a mudar e se adaptar com agilidade, né?
Mas foi isso, a gente teve que pensar em ferramentas, em formatos, e sempre trabalhando de maneira muito singular. Porque eu acho que essa é uma das grandes características da Pascoloto, né? Não acho que faz parte da nossa cultura a gente tratar o indivíduo de uma maneira muito singular. Então, entendendo as necessidades de cada um. Então, eu acho que isso, como isso já fazia parte do nosso DNA, a gente teve um pouco mais de facilidade de se adaptar. Mas tem outros processos que a gente ainda vem trabalhando. Não sei se eu te respondi, Camila. Respondeu sim, obrigada. Bom, seguindo, falando um pouquinho aí ainda, né, de tecnologia, a gente traz aí um dado, né, que nós tivemos aí um aumento de 310%, olhando o mercado, né, de 310% na procura dos profissionais de tecnologia. Então, só contextualizando, porque o que a gente viveu é o que realmente estava acontecendo, está acontecendo no mercado. E a gente sente, e não só uma guerra de talentos, né, não gosto muito dessa palavra, mas é uma busca aí por talentos, mas uma dificuldade de nós encontrarmos profissionais qualificados, né? Então, às vezes, a gente tem alguns projetos, por exemplo, o nosso novo CRM, que exige, na verdade, uma linguagem de programação mais rara, digamos assim, né? Entre os profissionais de tecnologia. Então, o que a gente vem pensando hoje, até falando um pouco desse nosso amadurecimento, é como a gente vai formar, porque é um cenário global mesmo, essa escassez, dado essa velocidade em que a gente vem vivendo, né? Esse mundo aí VUCA, né, que nós falamos, a gente precisa aí realmente investir e capacitar os profissionais para que a gente consiga aí suprir as nossas demandas. Mas falando um pouquinho dos cargos, então o programador, ele esteve aí representado por 29%, o assistente de infra, né, de tecnologia, 26%, o programador full stack, 19%, analista de testes, arquitetos de software, aí representam 10%, e o analista de governança de TI, analista de sistemas, o enfim, representam 6%. A gente teve que olhar muito para a experiência do usuário, confesso que era um ambiente, e era um cenário que para mim foi muito novo, né? Então, a gente teve que mesmo estudar, conversar, se dedicar a entender esse universo aí tech. Vamos lá? E também, eu acho que a gente teve esse desafio de atração e também o desafio de retenção, né? E de reconhecer mesmo os profissionais que estavam conosco. Então, isso é também evidenciado pelo aumento de promoções. Então, olhando a média de promoções no ano de 2020, nós tivemos aí uma média de 6 promoções. Olhando para o primeiro semestre de 2021, já tivemos aí 15 promoções mensais. Isso representa um aumento de 150%, se nós compararmos, né, a média mensal. E se nós compararmos semestre por semestre, esse aumento representa 179%. Então, nós tivemos que criar processos, não criar, né, revisar e refinar alguns processos para que a gente pudesse ter uma retenção, um reconhecimento desses profissionais de uma maneira mais rápida do que nós estávamos aí habituados. Pode passar, tá, por favor. Falando aí em promoções, só trazendo aí os cargos, né, e as áreas em que foram aí reconhecidas, nós tivemos aí 95 promoções em tecnologia, destas, 49% foi na área de desenvolvimento, que é o nosso time de sustentação do nosso CRM, né, a fábrica de software, que representou 19%, que é o time aí que constrói nossos produtos e novos softwares, 17% foi o time de suporte, 7% para o projeto CRM, a gente está aí com um desafio desde o ano passado de construir o nosso novo CRM, né? A área de data center representou 6% e a área de projetos e processos, que tem o time de produto, representou 1%, né, tá? Eu não estou conseguindo ver, mas acho que é isso. Falando de cargos promovidos, 60% aí vem os desenvolvedores, os programadores, 25% as posições de analista, 5% liderança, 4% assistentes, 3% auxiliares, 1% arquiteto e 1% aí posições de especialistas. Esses dados são referentes ao primeiro semestre desse ano. E para eu finalizar aqui, né, e passar a bola aí para
para minhas parceiras, um outro desafio que nós tivemos, que foi, de fato, iniciado, acho que todos os projetos que nós conduzimos já estavam dentro no nosso radar, mas eu acho que essa transformação digital acelerou. E a revisão de nossa política de cargos e salários foi uma delas, né? Nós revisamos o nosso modelo, principalmente olhando para o time de tech, né? A nossa forma de conduzir a gestão de cargos e salários, né? Implementamos esse projeto em junho, né? Foi uma revisão de mais de 200 cargos e uma forma diferente de gerir e remuneração. Então, foi um outro projeto que foi marcante aí nesse primeiro semestre. Eu continuo falando, tá? Tem mais... vamos lá. Só também trazendo algumas ações que estavam atreladas aí à inovação, né? Nós temos um programa, né, que é o TED Pascoaloto, que ele acontece mensalmente, né, onde os próprios clientes internos, independente, né, da posição, se inscrevem e compartilham ideias que merecem ser compartilhadas. Então, trazendo mesmo a similaridade, né, com o TED, existem assim temas diversos. Esse projeto é feito pelo Teams, normalmente tem uma duração aí de 1 hora, e todos os clientes internos podem participar, né? Eu falo clientes internos, né, não sei se é muito familiar, que aqui na Pascoaloto a gente se chama, como somos muito focados no cliente, né, o foco no cliente é um dos nossos grandes valores, nós tratamos todo mundo como cliente, e os nossos colaboradores não é diferente, né, com nossos colaboradores acabam não sendo diferente. Então, esse projeto é feito para os nossos clientes internos. E nós... Lu, peraí, acho que a Adri quer Odri. uma pergunta. Tudo bem? Tudo bem, Lu? Tudo, e você? Tudo bem. Tudo bem. Deixa eu perguntar. Pois é. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como que esses temas são escolhidos, né? Aqui tem esse mindset criativo e tal. Como é que é o critério de escolhas para os temas desses TEDs aí? O RH fez uma curadoria, né? Então, ele recebe esses dados dos próprios clientes internos e a gente participa, não vou falar mentorando, mas auxiliando para que eles entendam se cabe ou não, como vai ser conduzido. Então, a gente assiste antes, orienta o profissional e aí para que ele esteja preparado para conduzir. Mas é engraçado que todos os temas que foram aí, que apareceram, que surgiram, em que as pessoas se inscreveram, todos foram colocados em prática, né? A gente não teve que fazer nenhum ajuste. Claro, às vezes tem algum ajuste material, né? Mas assim, nada muito crítico. Então, realmente as pessoas, elas já têm essa mentalidade ágil, essa mentalidade aí para inovação e já trazem temas aí aderentes. Então, a gente assiste antes, mas a gente, né, orienta, mas não há nenhum ajuste assim considerável. Legal. Tá jóia. Obrigada. Imagina. Tá, pode passar, por favor. E a gente tem um outro programa que está muito atrelado à carreira. Como dentro da Pascoaloto, nós, né, temos aí um pilar muito forte na carreira e em muitas áreas, e muitas pessoas novas, então nós temos aí uma prática que é o Saiba Mais. Aqui está o exemplo do Controdesk, que é uma área que faz parte aí do escopo de planejamento, mas a gente tem essa prática aí, e não existe uma rotina, a gente vai... claro que normalmente tem um Saiba Mais a cada mês, mas às vezes pode ser que tenha mais de um, ou não, né? Depende também da necessidade, né? E também da adesão de processo seletivo, que é um termômetro para a gente, quando a gente percebe que um processo seletivo interno para determinada área tem uma adesão menor, a gente reflete um pouquinho sobre essa comunicação das áreas. Então, a gente organiza esse programa, que é uma apresentação da área, falando sobre a missão dela, as práticas, os indicadores de desempenho, para que toda a empresa possa conhecê-la. E aí, consequentemente, tenha interesse também em construir uma carreira dentro dessas frentes, né? Então, a gente tem esse programa que é o Saiba Mais. O RH só atua como facilitador, é a própria área que apresenta e que traz aí os dados da sua frente de trabalho.
Bom, gente, é isso. Agora eu vou passar a bola para minha parceira Rô. Rô? Tá no mudo, Rô. Tá no mudo, Rô. Obrigada, desculpa. Gente, boa tarde. Falando um pouco do programa de estágio, foi um desafio aí que nós tivemos. Já tínhamos bem estruturado o programa, mas a nossa ideia era cada vez mais, né, aproximar realmente as universidades, as instituições das comunidades onde nós estamos inseridos aí nas cidades, para que cada vez mais esses jovens estivessem aqui conosco. Então, esse foi um dos eventos que eu participei, que foi agora no primeiro semestre, que eu fui convidada, a gente já recebeu convite de outras faculdades, e eles queriam um pouco falar, né, sobre o futuro do trabalho. Então, realmente, esse movimento que nós fazemos tanto em Bauru quanto na cidade de Marília. Então, é um programa muito bem estruturado, onde nossos jovens conhecem a nossa empresa, estivemos na Unesp também, aqui em Bauru, e é um programa que foi estruturado com essa base mesmo, da gente trazer essa proximidade muito grande, com isso nós conquistamos e conseguimos fazer com que os nossos jovens estivessem aqui trabalhando esse desenvolvimento e a inovação conosco. Tá, pode passar, eu acho que agora é a Tá que vai entrar. Sim, Rô. Bom, pessoal, boa tarde novamente. Eu sou a Tamires, sou coordenadora da parte de desenvolvimento, né, de treinamento e também de qualidade de vida. Estou na Pascoaloto há 8 anos, um pouquinho mais de 8 anos, quase 9. Então, uma jornada de bastante tempo aí, com as minhas parceiras de RH. Bom, começando aqui por um dos nossos programas de desenvolvimento mais antigo, né, de liderança. O Líderes do Futuro é um programa que a gente sempre fala que é a menina dos olhos, né, da Pascoaloto, que é um programa que dá suporte aí para o desenvolvimento e sucessão na posição de supervisor de operações. Ele acontece há mais de 10 anos já, então ele é um programa super esperado anualmente, né, por todas as pessoas que possuem aí esse objetivo de carreira na posição de supervisor de operações, que é o nosso maior volume, né, de líderes hoje na posição de supervisor. Nós temos mais ou menos 400 aí supervisores, e a gente tem um volume grande de vagas de crescimento, né, e substituição também dessas posições, acompanhando aí o nosso crescimento. No ano de 2021, a gente transformou um pouco, né, o Líderes do Futuro. A gente pensou em trazer um movimento, né, e um modelo um pouco mais curto, né, que a gente chama aí de pocket. Então, antes a gente tinha um programa que durava 1 ano, depois a gente passou para 6 meses, e aí depois a gente passou para 3 meses. Então, a gente está entendendo ainda como está sendo essa experiência, né, e assim como na seleção, a gente também passou por esse desafio, né, ainda passa pelo desafio do digital devido à pandemia. Então, a gente normalmente, né, fazia todos os nossos treinamentos, todos os encontros dos programas presencialmente, e a gente precisou também migrar isso para o digital, e foi muito positivo. Só que, por outro lado, a gente também teve que cada vez praticar mais a cultura do protagonismo, né? Como a gente não tinha as pessoas em sala, a gente passou a utilizar muitos meios digitais, então a gente acabou precisando utilizar novas estratégias de aprendizagem, de desenvolvimento, para que as nossas pessoas continuassem recebendo desenvolvimento de qualidade, né? Então, o programa hoje ele é composto por 6 módulos comportamentais, né, que eles acontecem quinzenalmente. Esses módulos possuem 4 horas aí de duração. A gente trata tanto das soft quanto das hard skills, né? Alguns exemplos aí de competências que a gente trabalha: inteligência emocional, autoconhecimento, visão analítica, gestão de desempenho, clima e cultura, visão estratégica do negócio e gestão de resultados, né? Lembrando que essas pessoas que estão no programa, elas não possuem ainda, né, uma posição de liderança. Então, a gente traz realmente todas essas competências para embasar e acelerar ainda mais a curva de aprendizagem para a primeira posição aí do pipeline de liderança. Na primeira turma que nós realizamos no primeiro semestre, a gente teve 56 talentos aprovados.
né? 47 estavam ativos até junho de 2021, a gente já finalizou essa primeira turma, a gente já vai iniciar uma próxima. Desses 47, 14 participantes já foram promovidos para supervisão. E a gente, além, né, dos encontros em grupo, a gente também faz o encontro individual, que é feito logo no começo do programa, né? Esse programa é realizado internamente pelo nosso time de RH, e a gente faz esse acompanhamento individual para fazer esse mapeamento de gap e direcionar os planos de ação de desenvolvimento para cada um. Acho que tem algumas perguntas Tamires, aqui. Pode falar. agora eu falei, eu vi que tem outra pergunta no chat, rapidinho. De que forma que vocês conseguem trazer uma celeridade na capacitação desse time, né? Pensando nas promoções mesmo. Então, hoje, olhando para o time que vocês têm, quais critérios vocês usam, né? E como vocês conseguem, de fato, trazer essa celeridade, fortalecendo aí a musculatura das principais competências que vocês mapeiam. Tá. Vocês dependem a gente define os participantes por meio de processo seletivo, tá? Porque a gente tem, por exemplo, nessa próxima turma que nós vamos iniciar agora em setembro, a gente teve quase 600 inscrições. E aí a gente faz um processo seletivo para definir esses talentos, e o processo seletivo é baseado nas competências desse primeiro nível de supervisão, né? As principais competências, que é comunicação assertiva, visão analítica, né, embasado bastante no nosso alinhamento cultural, para fazer esse acompanhamento bem próximo do time, né? Então, a gente, aí depois que essas pessoas são selecionadas, elas entram no programa, e a gente busca estratégias de pré-work, né, o encontro em si, com bastante participação, né, das nossas pessoas, e também com pós-work. E aí a gente vai também trabalhando com feedbacks, com a liderança imediata deles. Normalmente, quando as pessoas entram no programa, elas já iniciam, né, a participação nos processos seletivos, porque a gente tem um volume alto de vagas. As pessoas já entram, vão participando, e também quem faz o programa, quem conduz o programa da RH também participa das seleções. Então, a gente consegue ter essa tangibilidade aí para entender o que está faltando nessa pessoa, o que está faltando no programa, para a gente conseguir contemplar e desenvolver cada vez mais as competências para a pessoa ter uma curva de aprendizagem aí durante a adaptação na função. Responde sua pergunta? Respondi. Eu tenho outra rapidinho, vou furar a fila. Quando a gente olha para esse processo de sucessão, hoje como que funciona isso? Então, vocês mapeiam os cargos críticos da empresa ou nesse primeiro momento não? Como que é feito? A gente abre a seleção interna, Camila, por necessidade, tá? Então, devido aos nossos crescimentos, só para vocês terem uma ideia, hoje um supervisor de operações, ele tem em média de 30 a 40 pessoas no time. Então, conforme os crescimentos, a gente abre, né, o recrutamento interno e as pessoas se inscrevem. Então, assim como as demais vagas, as vagas para liderança também funcionam dessa forma, né? Então, as pessoas fazem a inscrição e participam do processo seletivo e ingressam no cargo. A gente faz, sim, um mapeamento, né, de cargos críticos, mas isso para uma linha, né, um pouco mais sênior aí do pipeline de liderança, mas na linha de supervisão, né, que o Líderes do Futuro dá esse aporte, a gente faz por processo seletivo interno conforme necessidade. Obrigada. Imagina. Acho que eu respondi, né, aqui a pergunta do chat, como vocês selecionam os talentos, né? Respondeu, obrigada. Imagina. Bom, e aí ainda em relação, né, ao cargo de supervisor de operações, a gente tem a etapa, né, depois que a pessoa passa por esse processo seletivo que eu comentei com vocês, a gente faz o acompanhamento e onboarding dessas pessoas, né, que é composta por integração de 2 horas com cada líder e depois um acompanhamento do período de adaptação à função deles, tá? Então, no primeiro semestre, nós tivemos 44 líderes promovidos, né, para supervisão, e a gente fez integração de 2 horas com cada uma dessas pessoas, né, a nossa integração que é, né, esse overview aí dos primeiros passos para essa pessoa, a gente realiza com todos, com duração de 2 horas. Então, nós tivemos aí 132 horas dedicadas
a realização de 3 encontros individuais com cada, né? Nesses encontros, o que a gente faz? A gente entende com essa pessoa como está esse período, quais estão sendo as principais dificuldades, quais competências que ela precisa acelerar o desenvolvimento para poder se adaptar melhor naquela posição, assim como faz interlocução de feedback também com o gerente, né, operacional, que é o cargo acima do supervisor de operações, para que ele também participe fortemente desse desenvolvimento e a gente, com o nosso apoio também, a gente consiga acelerar e garantir que essa pessoa vá ter uma boa adaptação na posição, tá? Aí o nosso segundo programa aí para a formação da segunda linha do nosso pipeline de liderança, deixa eu fechar aqui que eu não estou conseguindo ver. O programa Master Gerentes, né, que tem a colaboração da Sheila, que está aí com a gente. Esse é um programa para formação de gerentes operacionais. Cada participante possui aí 60 horas de capacitação técnica e comportamental, que a gente faz, né, diversas discussões em relação ao temas de cultura e desempenho, inteligência emocional, poderes da influência, gerenciamento da rotina, comunicação gerencial, diálogos de aprendizagem, gestão de desempenho operacional com foco nas metas e nos resultados. Então, a ideia aqui é formar, né, a primeira linha ali de líder de líderes, que são os gerentes operacionais. No primeiro semestre, nós iniciamos, né, o programa, o Master é um programa anual, então ele tem aí 12 meses de duração, praticamente. Nós estamos hoje com 42 participantes ativos no programa, 5 deles no primeiro semestre foram promovidos, depois de junho a gente já teve mais 2 promoções. A gente fez uma reunião inicial e um primeiro módulo no primeiro semestre, foram 8 horas, depois disso a gente também já teve algumas outras ações no programa. E a rodada de coaching individual, né, que nós temos no total 5 rodadas de coaching com os participantes do Master, e hoje nós temos 27 talentos em banco, né? Então, são pessoas que foram formadas nos anos anteriores e que ainda não foram promovidas e que estão aí nesse banco de talentos. E assim como o Líderes do Futuro, né, para o cargo de supervisor de operações, a gente também abre a vaga. Estando no programa, as pessoas já podem começar a participar dos processos seletivos internos, e a gente, né, como a Lu trouxe, também devido ao programa e ao desenvolvimento, ao investimento que a gente faz no desenvolvimento interno, muitos dos nossos gerentes, né, a maioria deles são formados internamente. Bom, um pouquinho da nossa jornada de inovação, né? Anualmente, a gente estrutura estrategicamente quais vão ser, né, os objetivos e a gente entende como que a gente vai suportar no sentido de desenvolvimento da nossa liderança. E no ano de 2021, a gente trouxe a jornada da inovação com parcerias externas, né? Quem fez a abertura do nosso programa foi a Marta Gabriel, ela fez uma palestra de start de 1h30 sobre aceleração digital de negócio, foi incrível, foi muito bom para alinhar todos, né? Ela tem uma didática sensacional, conhecimento absurdo e todos amaram, o feedback foi muito positivo. E a ideia era realmente trazer essa ideia, né? Trazer esse mindset de inovação, trazer esse mindset digital para que as nossas lideranças estivessem na mesma página. E ela também, depois disso, né, depois desse start, deu sequência com os nossos executivos numa imersão também sobre esse tema, com materiais síncronos e assíncronos, com 20 horas de conteúdo, né? Então, ela disponibilizou uma plataforma para os nossos executivos, com vídeo, textos também, muito interessante, que também trouxe bastante robustez aí para o conhecimento em inovação. E para o nosso público, né, de gerente operacional, cargos administrativos, né, de liderança, supervisores, coordenadores administrativos e supervisores de operações, nós tivemos a parceria do Tomás Brier, com o workshop de escutatória, que também foi uma iniciativa incrível, né, pensando sobre como usar a escuta para inovar. Então, nós tivemos 3 workshops, esses 3 workshops tinham duração de 4 horas cada um, então, cada líder recebeu aí 12 horas de capacitação. O primeiro foi com o tema de escutatória, inovação e padrões de linguagem corporativos. O segundo foi as armadilhas da empatia e o feedback espelho, né? Aqui, esse segundo workshop foi bem legal, que a gente conseguiu relacionar também a questão da saúde mental, a questão do luto
principalmente com a questão da pandemia, né? Então, ele trouxe bastante esse suporte para que os nossos líderes lidem com essa situação tão difícil, né, que cometeu a todos aí, e a nossa equipe acabou sofrendo bastante com isso. E aí a liderança, né, recebeu essa capacitação para também lidar melhor com isso. E no terceiro workshop, os temas de negociação e argumentação. Então, a gente teve 91%, né, de índice de satisfação. Os nossos participaram aí, né, dos 3 workshops, 485 líderes, e foi muito bom para a gente percebeu que eles conseguiram colocar em prática os conhecimentos absorvidos, né, no workshop, e o feedback deles para a gente foi muito positivo, e do consultor também. Bom, falando um pouquinho sobre a nossa gestão de desempenho, né, nós fazemos avaliação de desempenho na Pascoaloto no formato 90 graus, né, que o líder avalia e também, desculpa, com autoavaliação. A nossa avaliação ela é semestral. Hoje nós avaliamos aí dentro da estrutura a avaliação de resultados, né, então os indicadores estratégicos e as metas administrativas. Aí nas soft skills a gente olha para a avaliação cultural, né, a gente olha para os valores, para os nossos 7 valores, e a disciplina na avaliação dos times, tá? As lideranças não possuem disciplina, mas os times possuem, né, esse indicador aí para ser avaliado dentro da AD, que são as faltas justificadas, as punições e o banco de horas. Então, no primeiro semestre de 2021, a gente avaliou o segundo semestre de 2020, né? A gente teve um público-alvo aí bem grande, de 8.124 pessoas avaliadas, né? Hoje a gente tinha esse público, adesão de 94%, e 59% foi avaliado do nosso total, devido, né, ao nosso crescimento, a gente acaba tendo muitas pessoas novas, então, aí nós temos as datas cortes, né, que nós realizamos para fazer a elegibilidade da avaliação de desempenho. Então, nesse primeiro semestre, 59% do nosso público já passou por avaliação de desempenho. Em relação à pesquisa de clima, nós fazemos a pesquisa de clima anualmente, né? Aqui são, a gente tem a evolução da nossa favorabilidade. Pensando na avaliação de 2020, a gente teve 93,7% de favorabilidade, né? Foi um resultado muito positivo. A gente, em 2019, teve 92,23% de favorabilidade. Aqui o nosso público-alvo, né? Então, a gente tem, em 2020, avaliando o ano de 2020, 83% de respondentes, né? Então, 83% da nossa empresa respondeu à pesquisa, o que a gente, como a gente já faz a pesquisa de clima há muito tempo, as nossas pessoas estão muito acostumadas a responder e se engajam muito na resposta da pesquisa, e a gente utiliza os resultados para poder nortear aí as nossas ações do planejamento estratégico também. E aqui a gente tem um gráfico, né, da favorabilidade por categoria, comparando o ano de 2019 e o ano de 2020, né, o ano anterior avaliado e o último avaliado. Como a Ju falou, né, nesse ano de 2021, a gente participou também do prêmio da GPTW, nós fomos certificados, então aqui é um pouco dos resultados, né, dos comparativos que a gente teve aí no nosso relatório. Então, a visão empresa, a visão área, os comparativos, né, que nós tivemos de resultado. O índice de satisfação, né, então nós tivemos aí 86 de índice de satisfação na Pascoaloto. Bom, alguém tem alguma pergunta aqui em relação ao desenvolvimento? Que aí eu já entro na parte de qualidade de vida. Vocês têm alguma coisa aqui no chat? Acho que não, né? Bom, beleza. Se alguém quer complementar alguma coisa, Ju, Lu, Rô, Gá. Não, tá maravilhoso. Tranquilo, tá. Ótimo. Tá ótimo, tá. Bom, falando um pouquinho aqui de qualidade de vida, né, nós temos aí, né, na equipe de qualidade de vida, a equipe do ambulatório, né, que faz aí a todos, tanto realiza quanto gerencia
os exames ocupacionais, então nós temos aí de admissional uma média de 966 exames mês, de demissional em torno de 130, retorno ao trabalho 54, em torno de 179 periódicos. Então, é um gerenciamento aí bem intenso, né, que nós realizamos. Como a Ju comentou, hoje nós estamos com 3 médicos, mas a gente também terceiriza uma parte, né, dos nossos exames, devido ao volume de contratações que nós temos. Então, esse é o cenário aí de volume e média mensal que nós temos dos exames. Em relação ao enfrentamento do Covid, né, em 2020 e 2021, a gente, né, teve que reestruturar aí, né, completamente a nossa estrutura do ambulatório para dar foco no enfrentamento do Covid, né, a gente desenvolveu um plano de contingência bem robusto para poder, né, enfrentar essa pandemia e manter as nossas pessoas trabalhando com muita segurança. Então, né, falando aí da estrutura do ambulatório, houve uma dedicação extrema, né, em entender qual seria a melhor forma de fazer esse gerenciamento. Falando sobre as nossas pessoas, a gente criou um canal, né, de WhatsApp para fazer uma comunicação direta com essas pessoas. Então, na época, quando começou a pandemia, a gente tinha 3 pessoas do time dedicadas a esse atendimento. Hoje, graças a Deus, já reduziu bastante, né, essa intensidade de atendimentos aí devido à vacinação. E os nossos médicos também dedicados ao atendimento dessas pessoas, orientação, e não só das nossas pessoas, né, mas também da família, para entender como as pessoas estavam, se existia alguma coisa que a gente poderia ajudar, para que a gente pudesse fazer um controle cada vez mais efetivo da pandemia. Então, em média, a gente atende, né, por dia, é uma média que agora vem reduzindo bastante, mas no primeiro semestre a gente atendia, em média, 100 clientes internos por dia para fazer tratativa de sintomas, suspeita, né, verificação de teste, enfim. E a gente, né, consequentemente, fazendo ações de sensibilização com o time, né, de liderança, pedindo sugestão para eles, né, os orientando, porque é algo novo, ninguém sabia lidar, né, então a gente sempre, o Teams facilitou muito, né, nesse sentido, o digital nos facilitou muito para a gente poder fazer comunicação com 560 líderes, né, a gente conseguia fazer comunicações rápidas e com participação, com uma adesão muito maior. Então, a gente constantemente fazendo esses alinhamentos aí com a liderança e com os times. Falando aqui dos exames, né, a gente também faz os exames pré-admissionais, que nós temos aí uma quantidade equilibrada com os admissionais, falando dos exames de fono. A gente faz o dia da voz, né, voz para a gente é um recurso importantíssimo para nossas pessoas, então a gente faz constantemente ações de hidratação, de cuidados com a voz, a gente tem uma fono, né, no time de qualidade de vida, que dá foco realmente nessas ações, principalmente de prevenção, para que, né, esse principal recurso aí, principalmente dos nossos operadores, seja preservado. Falando aí da fisioterapia, né, que também faz parte dos exames pré-admissionais, a gente também tem esse volume mensal de exames, que também fazem parte do processo seletivo, e nós realizamos em todos os prédios, 2 vezes por semana, a cinesioterapia laboral com o nosso time de fisioterapeutas, que realiza nas operações, é algo que eles gostam muito. E no período de pandemia, né, como a gente colocou boa parte da empresa em home office para poder contemplar aí o contingenciamento, a gente continuou realizando por meio de vídeos, nossos fisioterapeutas fizeram vídeos para a gente passar para essas pessoas, para elas continuarem fazendo a cinesioterapia laboral nas suas casas. Isso foi bem legal também que a gente realizou. Bom, falando aqui um pouquinho, né, da nossa área do serviço social, a gente, né, falando do público interno, né, como que a gente faz esse atendimento interno, a gente faz os atendimentos individuais, a nossa assistente social fez no primeiro semestre 181 atendimentos, muito voltado para a vulnerabilidade social, óbito e luto, infelizmente aí devido à pandemia, muitas pessoas, né, perderam entes queridos e esse processo de luto e das orientações para a burocracia, né, o que fazer, não tenho dinheiro para fazer o funeral, e a gente também apoiou nesse sentido, tanto em orientação quanto em recurso financeiro para muitas pessoas.
E a violência doméstica também, a gente, assim como os indicadores nacionais mostraram, né, um aumento da violência doméstica contra as mulheres, a gente percebeu esse reflexo também dentro da empresa, e a gente faz o atendimento, o acompanhamento dessas mulheres para que elas saiam do ciclo de violência. Então, falando sobre violência, nós tivemos no primeiro semestre 16 casos de violência doméstica acompanhados. A gente sempre teve também o programa de doar cestas básicas, e com a pandemia a gente aumentou ainda mais essa quantidade de doações, né? Porque a vulnerabilidade financeira aumentou e essa era uma forma rápida e prática da gente conseguir ajudar as nossas pessoas. A gente faz apoio ao luto, né? Enviando coroas de flores ao funeral dos familiares dos nossos clientes internos, principalmente de primeiro grau. O apoio também às nossas pessoas com deficiência. Hoje nós temos na empresa 46 pessoas com deficiência e a nossa assistente social faz o acompanhamento dessas pessoas, faz acompanhamento familiar também. E o Materna, que é um projeto, né, como nós temos 70% de mulheres, a gente tem um volume grande de gestantes na empresa, e aí a gente fazia esse encontro presencial e a gente, né, formatou no modelo online, a gente fez um grupo de WhatsApp, incluímos essas gestantes. No primeiro semestre nós tivemos participação de 68 gestantes, então os nossos médicos participam, fisioterapia, psicologia, serviço social, para dar orientação, elas tiram dúvidas também, dúvidas em relação aos direitos delas, né, como que vai ser o período de licença, maternidade. Nós somos uma empresa cidadã, né, então nós damos 6 meses de licença maternidade, e foi bem legal. A gente vai fazer de novo também no segundo semestre um novo grupo com esse mesmo formato. Acho que tem pergunta aqui? Acho que não. Falando um pouquinho da responsabilidade social externa, né, a gente faz ações nas nossas datas comemorativas. Então, no primeiro semestre, nós tivemos a Páscoa Solidária, a gente doou 900 itens de chocolate para 6 instituições aí das cidades, né, que nós estamos, são Bauru, Agudos e Marília. Nós tivemos a campanha do agasalho, que nós arrecadamos internamente, né, peças, e doamos também para 2 instituições. Esse primeiro semestre foram 537 peças. E o apoio ao município, né, durante a pandemia da Covid-19. A gente doou 600 cestas básicas e 600 frascos de álcool gel para o Fundo Social de Bauru, Agudos e Marília. Doamos também 600 cestas básicas para as instituições dos bairros carentes de Bauru e Marília. E a gente também doou R$3.000 para o projeto Corona Vida, né, por meio da aquisição de livros para poder apoiar esse projeto. Tem uma pergunta aí, tá? Sobre a licença paternidade. Existe hoje alguma licença diferenciada, como a das mamães? A gente tem a licença paternidade, que é de 45 dias, Rô? É isso? Acho que é, né? 20 dias. 20 dias. 20, né? 20. A gente tem essa licença paternidade de 20 dias, sim, para os pais. Obrigada, Tamires. Imagina. Bom, sobre a nossa área de psicologia, a gente no primeiro semestre fez 250 atendimentos individuais, então a nossa psicóloga, ela é dedicada a esses atendimentos e acolhimento breve, né? Então, as principais queixas que surgem são ansiedade, estresse, sintomas depressivos, tristeza, desânimo e dificuldade no relacionamento familiar, e o luto, que em 2020, esse ano, intensificou um pouco mais também devido à pandemia. A gente também, né, vem cada vez mais dando um maior suporte para a nossa liderança. Então, a nossa psicóloga fazendo contato intenso com os nossos líderes para acolhimento e apoio, né? Porque eles muitas vezes acabam dando muito suporte para o time, ouvindo N histórias, né, difíceis aí de enfrentamento. Então, a gente, para dar esse suporte para eles, fazendo contato intenso com eles e nos colocando à disposição. A gente implantou no primeiro semestre a UELS, que para a gente está sendo uma parceria incrível.
A UELS é uma plataforma, né, de terapia online, que é parceira da Gympass, nós também possuímos Gympass, e pela UELS a gente consegue fornecer aos nossos clientes internos 12 sessões de terapia online gratuita por ano. Então, no primeiro semestre, a gente conseguiu abrir para os nossos líderes e para as áreas administrativas, e agora, no começo dessa semana, a gente disponibilizou para toda a operação, então para todos os nossos clientes internos, para nossas 13.500 pessoas, esse benefício está disponível. Então, a gente vai conseguir, né, dar esse apoio um pouco mais, né, contínuo, com maior quantidade de sessões aí de terapia. A gente está tendo feedbacks extremamente positivos das pessoas, né, que estão fazendo sobre a qualidade dos profissionais, a qualidade do atendimento, a agilidade para conseguirem agendar. E essa adaptação também aí à terapia online, que para a gente foi uma experiência muito positiva, porque a gente sempre fez os atendimentos, mesmo com a nossa psicóloga, eram presenciais os atendimentos, né? Então, para a gente ficou um pouco preocupado com isso. Nossa, como será que vai ser, né? Será que as pessoas vão receber bem a gente fazer o atendimento por vídeo ou por telefone? E, por incrível que pareça, as pessoas aderiram muito e a gente conseguiu, com isso, atender um volume maior de pessoas, o que para a gente foi muito positivo também. Achei que era uma pergunta aqui. Bom, é isso. Rô, vou passar a palavra para minha colega Rô. Bem, gente, voltei. Falando agora um pouco sobre diversidade e inclusão. Esse ano, em maio, né, eu mudei algumas frentes, mas a diversidade e inclusão já foi um tema que desde o ano passado nós já iniciamos e nós escrevemos a nossa política, então nós temos uma política afirmativa em relação à diversidade e inclusão, e também porque um dos nossos valores é a diversidade. Então, ano passado, nós escrevemos a política, estruturamos a política, e esse ano nós começamos a formação do Comitê de Diversidade e Inclusão. Aqui é um pouco do cronograma, tá? Do que nós fizemos. Então, em janeiro, a gente fez a divulgação da apresentação institucional, em fevereiro, a gravação do vídeo, né, com o Dr. Eric, que é o nosso vice-presidente e diretor também da área de RH. Em março, nós fizemos a divulgação das inscrições do Comitê de Diversidade e Inclusão através do marketing, e estrutura e formação de 5 grupos, tá? O grupo LGBTQIAP+, etnia racial, gerações, pessoas com deficiência e gênero. Fizemos a primeira reunião com 5 grupos de afinidades. Aplicamos uma pesquisa para definição de pautas e temas de trabalho. Nessa primeira reunião, nós fizemos a sensibilização, explicamos o objetivo, e assim a gente já começou nessa jornada. Em maio, a gente já começou com várias atividades, sempre em conjunto com o marketing, que tem um excelente trabalho na empresa. A gente fez a confecção de conteúdos de conscientização contra o preconceito e racismo. Em julho, a confecção e divulgação da cartilha de linguagem neutra. Tá, pode passar. Aqui, apresentando um pouco para vocês, os nossos números dos grupos de afinidade. Esse número não é estático, tá? A gente pode falar que hoje, até a última contagem, né, apesar que já aumentou, a gente estava com 171 pessoas de clientes internos nos nossos grupos. Esses grupos, uma das coisas que nós fizemos foi, à medida que quando nós iniciamos, a gente também deixou muito tranquilo, até porque a voz de fala são dessas pessoas que fazem parte desses grupos, e aí a gente perguntou para eles também se eles gostariam de colocar a identidade para esse grupo. Então, a gente tem o gênero, e ele é denominado RTN, foram eles que escolheram, que significa Resistência Tem Nome, Mulher. A gente conta com 16 membros ativos e 34 aliados. Para contextualizar rapidamente para vocês, membros ativos são aquelas pessoas que realmente estão em todas as reuniões e que elas não se ausentam de reuniões. Os aliados são pessoas também que estão presentes, mas em virtude de alguma coisa eles podem se ausentar, tá? Então, por isso que a gente fala de membros ativos e aliados. No LGBTQIAP+,
o nome é Diversidade e Acolhimento. 20 membros ativos e 49 aliados. Hoje é o nosso maior grupo. Etnia racial é o Seja Você. Nós temos aí 9 membros ativos e 18 aliados. Pessoas com deficiência e equidade, nós temos 3 membros ativos e 4 aliados. Geração, o nome é XYZ e outras variáveis. Temos 7 membros ativos e 9 aliados. Tá, pode passar. Rô, acho que tem uma pergunta. Deixa eu até ver. Se o colaborador pode escolher, deixa eu dar uma olhada. Se será membro ativo ou aliado? Sim, isso nós fizemos através de uma enquete. É a Adriana, né, que está perguntando, Adriana. Fizemos através de uma enquete, nós fizemos uma pesquisa, e dentro dessa pesquisa a gente, primeiro, colocou alguns pontos importantes, que é muito interessante a sua pergunta. Realmente, se a pessoa queria ser um membro ativo, e ali nós escrevemos, né, o que seria esse membro ativo, a mesma coisa para os aliados. Outro ponto também era perguntar se essa pessoa que estava fazendo parte tinha representatividade. Porque uma coisa que também foi uma coisa que a Ju tinha colocado, que era muito importante também que a gente soubesse, que no grupo de LGBTQIAP+, a gente tinha esse público ou não que necessariamente a pessoa precisasse ter essa representatividade, mas era importante também que nós soubéssemos que há essas representatividades dentro do grupo, tá? Tudo bem? Respondido? Tudo bem, obrigada. Que isso! Aqui, falando um pouco do Diversificando. O Diversificando é uma série de webinars, né, que trazem os temas relevantes e atuais sobre diversidade e inclusão, com foco nos grupos minorizados. Então, a gente acredita mesmo que experimentar a diversidade na nossa vida diária significa ter uma exposição a pessoas, culturas, tradições e práticas diferentes das nossas, né? Então, a gente fala que experimentar o Diversificando melhora a nossa empatia, pois ouvir sobre a experiência de outra pessoa pode esclarecer uma dúvida diferente e fornecer uma nova perspectiva contra a discriminação e o preconceito. Com isso, nós fizemos essa série de webinars. A primeira série, aí está colocando pela medida de tempo, na linha do tempo, foi a pauta racial nas organizações, que eu fiz com o Grupo Origens, que tem lá na Heineken. Quem participou foi a Camila Maciel Cardoso e Ana Unjara. Segunda série, a participação ativa da mulher negra na sociedade, que foi com a Patrícia Alves e a Eliana Custódio. A Patrícia Alves, até ela tem um trabalho mesmo na TV Unesp, que ela já trabalha com diversidade e inclusão de uma forma muito forte. A terceira série, inclusão de pessoas LGBTQIAP+, personalidades convidadas na organização, foi a professora Maria Eugênia Porém, que é da Unesp, e o Guilherme Teixeira, A quarta série, acessibilidade às pessoas com deficiência, a gente chamou o atleta paralímpico Juliano Alves. A quinta série, diversidade e inclusão de gênero, nós fizemos com a professora Herrera, professora Célia de Oliveira de Santana, que são professoras da Univem. E trouxemos também uma CI nossa, Alexandra Alice Marinho, que é uma travesti. A sexta série foi a geração sênior, que também é uma CI nossa, a Luísa Barral, que ela trabalha hoje na operação do Banco Safra, e que foi muito interessante, ela atua como operadora, mas foi uma profissional de TI em São Paulo. E a sétima série, a gente falou sobre vieses inconscientes, com a professora Melanie Hetz, que também é da Unesp. Esse público total no primeiro semestre totalizou 691 pessoas que assistiram à série de webinars, né? Durante esse período, a gente teve feedbacks muito positivos sobre a série, muitas pessoas até gostaram demais, quando viram também o de vieses inconscientes, porque falou que esclareceu muitas coisas. Então, a gente acredita mesmo que é falando, conversando, que realmente a gente fortalece cada vez mais essa pauta. Tá, pode passar, obrigada. Antes, só para complementar, uma das coisas que eu acho muito significativas e importantes, até porque o nosso posicionamento, ele é muito claro em relação a isso, mas também isso vai de encontro com os 17 objetivos da ONU, né, a ODS. Porque dentre esses objetivos, fala muito sobre a promoção igualitária democrática de todas as pessoas, tá?
Agora, olhando para uma nova frente aí também, né, que eu comecei em maio, que é Business Party, com foco em indicadores de pessoas. Então, é uma atuação que eu comecei em maio, porque antes desse período, durante 7 anos, eu fiquei na liderança do site de Marília, e a Juliana me deu esse desafio, que eu estou gostando muito, e que é realmente muito envolvedor. Tá, pode passar, por favor. O nosso trabalho, a gente sabe que o profissional Business Partner é um parceiro do negócio mesmo, né? Então, a gente estreita os nossos laços entre a RH e as áreas de negócio. Objetivamente falando aqui, né, todo mundo sabe, como a Juliana colocou, o nosso maior core na empresa é a cobrança, mas a gente tem frentes, né, que a gente abriu mesmo e olhou como novas oportunidades de negócio, que é a área de atendimento e também a área de vendas. Então, nesse primeiro start, nesse trabalho, eu estou atuando muito com as equipes de atendimento e vendas. Eu trabalho como uma consultora interna dentro da metodologia do Design Thinking, tá? Então, a gente vai trabalhar 2 índices, ABS e Turnover. Lembrando, como a Ju falou, nosso ABS é muito tranquilo, né, se a gente for falar, a gente mantém isso numa neutralidade muito boa em relação, se a gente for falar, com outras empresas concorrentes desse mesmo segmento. Então, a gente olha o absenteísmo, análise dos relatórios, a identificação das causas, né, de faltas justificadas e também das faltas injustificadas, a gente acompanha esse indicador e começa a rodar esse plano de ação. O turnover, a gente faz análise também desses relatórios, identificação pela pesquisa de desligamento dos principais motivos apontados e tempo de empresa, e acompanha o indicador e começa também a rodar esse plano de ação. No próximo slide, tá, pode mudar, eu vou colocar aí para vocês mesmo desenho modelo. Como eu falei para vocês, a gente trabalha dentro da metodologia do Design Thinking, tá? Então, o que que é? Primeiro, a gente faz uma aplicação de pesquisa onboarding com o objetivo de saber como está a experiência, a jornada inicial desse nosso cliente, tá? O que a gente trabalha dentro dessas operações, dentro do turnover, é o período ofensor. Se esse período ofensor de saída está sendo em 30 dias, 60 ou 90 dias. Então, a partir disso, a gente vai para esse público objetivo, olhando dentro do período ofensor, tá? Então, a gente faz essa pesquisa mesmo, para a gente saber como está essa jornada inicial e auxilia no que for necessário nesse período de experiência. Quando a gente faz isso? A aplicação da pesquisa de acompanhamento no período ofensor, como eu disse para vocês, pode ser 30, 60 ou 90, em carteiras que apresentam esse índice ofensor alto. Como? A gente faz uma pesquisa de identificação disponível no Forms 365. E por que que a gente faz isso? Porque a gente quer identificar os motivos do turnover em carteiras que possuem um alto índice. Através disso, construir um plano de ação para reverter o cenário atual que impacta na cultura e resultados da companhia. O que que pode acontecer? Aplicar a pesquisa de monitoramento e adequação à nova função após o período de experiência, ou caso haja necessidade, frente a algum apontamento no período de experiência ofensor. A gente analisa os principais motivos de pedido de desligamento e discussão entre a seleção, né, e as áreas envolvidas. Tá, pode passar. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. Todo esse planejamento bem estruturado tem reflexão e retorno dos indicadores de absenteísmo, do turnover de 3%, super sucesso. Muito bom. Mas nosso ABS é 13 e o turnover é 4. Mas muito obrigada. E realmente o objetivo é esse, a gente trabalhar, até porque quando a gente olha, né, com todo cuidado também, principalmente agora que a gente vai falar de absenteísmo, a gente sabe que alguns motivos do absenteísmo foram causados mesmo porque as pessoas foram cometidas pela Covid. Então, nesse caso, essas pessoas, elas não entram. A gente fala de outro tipo, né, de afastamento, que são aqueles, percepção de alguns atestados graciosos, né, um excesso de faltas muito grande. Então, a gente precisa entrar e realmente escolher e entender o que está acontecendo. A gente só consegue isso realmente fazendo essa imersão dentro da operação. Então, aqui, falando um pouco do nosso ABS, a gente faz a aplicação de identificação com o objetivo de promover, né, a orientação para a vida profissional com base na qualidade de vida dos nossos clientes.
E também a gente identifica os motivos de ausência de 6 índices, né, que tem um índice igual ou superior a 3,5% de absenteísmo. Quando a gente faz isso? O primeiro ciclo, né, uma aplicação dessa pesquisa de identificação para os 6 que apresentam ABS, né, igual ou maior a 3,5%. Segundo ciclo, 3, 4 semanas após o primeiro ciclo, a gente começa a fazer uma realização de encontro em grupos, tá? São grupos pequenos, respeitando, né, todo o protocolo de higiene e saúde, com distanciamento social, e nesse momento é ouvir mesmo, de uma forma muito tranquila. Primeiro a gente já pergunta, né, o que significa a relação do trabalho na vida dessa pessoa, é um bate-papo, e com isso a gente começa a ouvir os apontamentos, tá? Como a gente faz isso? Uma pesquisa de identificação também no Forms, no 365, no primeiro momento. E por quê? A gente quer identificar os motivos do absenteísmo de uma carteira que possui um alto índice, iniciar a triangulação através dos resultados colhidos na pesquisa. Através disso, construir um plano de ação para reverter o cenário atual que impacta na cultura e resultados da companhia. Quando? Terceiro ciclo, aí a gente acompanha o relatório de ABS para mensurar a efetividade da ação, retorna a operação para iterar com os operadores e verificar a gestão de clima e satisfação, tá? Pode passar, tá? Plano de ação, né? A gente olha a análise aprofundada dos resultados da pesquisa, dos relatos. A gente promove o ambiente de diálogo e confiança entre o superintendente, gerente executivo, gerente de operações e RH, para a discussão dos pontos analisados através dos resultados. Um ponto importante aqui que eu quero colocar é que dentro desse modelo de trabalho, eu trabalho também no modelo de squad. Então, eu atuo com esse modelo de squad em cada operação que eu entro. Nesse modelo de squad, quem entra comigo junto nessa preparação e nesse acompanhamento? Eu entro, aí entra também o gerente de operações, o gerente de planejamento daquela carteira, o coordenador de planejamento, entram mais 2 analistas, um analista de MAS, um de Control Desk, e também entra um assistente de Control Desk e MAS. Então, eu consigo ter os números rápidos, os indicadores, e eu tenho todos esses resultados de uma forma muito mais ágil. Então, eu trabalho nesse modelo squad, eu não tenho uma pessoa abaixo de mim, tá? Então, a gente olhou isso como uma oportunidade de agilidade muito grande. E também porque os números, eles trazem esse resultado rápido das respostas que nós queremos. Continuando, a gente faz os levantamentos de pontos e as oportunidades de melhoria, desenvolvimento do plano de ação em conjunto com lideranças e RH, com foco, né, nessas melhorias, e a gestão dos resultados por ciclo, implantação e acompanhamento do plano de ação. Tá, pode passar. Aí a gente agora vai falar um pouco dos projetos do segundo semestre, e aí, de novo, as minhas colegas aqui, minhas companheiras aí de trabalho, iniciam. Vamos lá. Eu puxo aqui, gente. Gente, alguma pergunta? Até eu olhei aqui. Resulta no baixo de ABS-TO, satisfação. Se impressionando. Muito obrigada, a gente fica muito feliz aí. Mais uma vez, como a gente... E eu falo, a Juliana é uma pessoa que ela conduz uma maestria excelente, uma confiança, nós temos muita autonomia no nosso trabalho, então eu acho que tudo isso fortalece ainda a cada vez mais. E a nossa cultura é muito forte, e eu acho que ter essa credibilidade, essa confiança da nossa liderança, isso faz com que a gente realmente cada vez mais se engaje, e esse engajamento é muito natural. Então, eu agradeço aí também. Agora, as meninas... Eu vou dar aqui uma noção de segundo semestre, mas abrir aqui, pessoal, primeiro, obrigada, equipe, né, pela apresentação, mas mais que isso, pela condução no dia a dia, o objetivo aqui nosso, né, como é uma visita técnica, a gente tomou um pouco de cuidado de trazer um pouco mais uma perspectiva técnica mesmo, trazendo... Né, sendo transparente, abrindo aqui mesmo para vocês bem
o bastidor, né, de cada iniciativa. Então, nós temos aí para o segundo semestre muitas outras iniciativas programadas, a gente vai trabalhar, a gente tem uma estratégia consolidada de RH, então, se a gente abrir o book, né, mesmo nosso, e todos os pilares que a gente trabalha, de cultura, de engajamento, como a gente falou, de comunicação, de IDI, de SD, que a gente vai evoluir para isso, enfim, são muitas outras coisas, a gente trouxe os grandes temas, tá? As iniciativas que realmente, assim, elas não são negociadas aqui dentro, e aí, para o segundo semestre, todas as iniciativas que a gente vai trazer são novas iniciativas focadas em comunicação interna, em mulheres, tá? Que é o nosso, hoje 70% da nossa população são mulheres. Com a pandemia, a gente tomou conhecimento de muita vulnerabilidade que as mulheres tiveram, né, por ficarem em suas casas e com todas as pessoas, principalmente as que têm filhos e filhas. A gente tem um trabalho aqui muito próximo das nossas pessoas. Por mais que a empresa seja uma empresa de 13.500 pessoas, a gente tem um propósito bastante forte aqui, que eu acho que vocês devem ter percebido por cada uma das meninas que falaram, né, e conhecendo outras pessoas da nossa equipe também, vocês vão poder sentir isso, que é realmente, assim, ter um trabalho onde a gente sempre entra no jogo, como a gente sempre está querendo aprender, né? Acho que a Lu falou um pouco sobre isso, mas é da gente sempre se colocar na condição de que a gente sempre tem algo para fazer de diferente, tá? Essa resiliência do RH, esse propósito nosso, ele acompanha muito esse crescimento da Pascoaloto, exatamente porque a gente também acredita nisso, né? E o ano passado, por exemplo, a gente não tinha uma área de serviço social tão dedicada para programa para mulheres, como a gente vai ter esse ano, né? Por quê? Porque nós tivemos uma realidade que a gente não se deparava com tanta frequência e com tanta profundidade, como foi em virtude da própria Covid, né? Que muitas coisas apareceram para a gente. E a própria adoção da UELS, que é um investimento bem alto para a empresa, tanto da UELS quanto da Gympass, para trazer saúde, né, e bem-estar psíquico e físico, é uma evidência de que a gente tem realmente olhado para o indivíduo, para as pessoas, de uma forma mais integradora, tá? Eu acho que esse é um dos grandes pontos aqui nosso, e é o que nos motiva, né? Eu acho que essa reflexão, e é isso que a gente pode trocar um pouco mais aqui entre nós, né? Como que os RHs vão impactar as suas empresas, né? As pessoas das suas empresas e a comunidade. Então, a Rô falou mais rápido aqui sobre o Comitê da Diversidade e Inclusão, mas a gente poderia falar muitas horas. A gente já teve 3 grandes encontros. Foram muitas horas que nós ouvimos cada grupo cada história delas, né? E isso traz para a gente uma reflexão e, assim, um ponto de partida que é bem diferente para cada pessoa. E quando a gente se depara com isso no RH, a gente pensa como a gente vai diminuir essa distância, né? Como a gente vai fazer com que essas pessoas se sintam encorajadas, que elas encontrem caminhos, né? Que a gente facilite esses caminhos. Então, esse tem sido muito, assim, o motor do nosso dia a dia aqui, e a gente quis passar em grandes temas, tá? A gente tem muitas outras iniciativas, essas são as iniciativas fixas, temos coisas aí para o segundo semestre que são bem quentes, e a gente está super à disposição de vocês, mas eu acho que é essa troca, assim, que a gente quer agora ouvir, quem tem, né, perguntas. Mas é isso, né? Como que a gente, enquanto área de RH, a gente vai fazer realmente a diferença na vida das pessoas. Não é fácil, é um desafio muito grande, né? Aqui são 13.500 pessoas, então vocês podem imaginar a complexidade que é isso, né? Nós temos vários gestores de pessoas, cada liderança nossa é um gestor de pessoa, é uma gestora de pessoa, né? O RH é o facilitador, é o que fomenta, é o que
dá a diretriz, mas quem executa, quem faz acontecer é a nossa liderança, né? Então, isso faz muito com que a gente consiga ir mudando, né, o jogo aí, mas realmente é um desafio grande. Então, a gente quer ouvir também de vocês, se tem alguma dúvida, se alguém puder também compartilhar aí como que vocês têm enfrentado, né, e lidado com esse desafio de como que o RH ajuda, né, nessa transformação da vida das pessoas. A gente está aberto agora, gente. O pessoal foi perguntando, né? Eu vi aí durante o tempo. Tem uma mãozinha levantada. É que está como Clara aqui. É o professor Munhoz, não é, É o professor Munhoz. É, Munhoz. Entrou, acho que todo mundo com Clara, Munhoz. É que foi a Clara que fez o convite, né? Legal. É a minha vez mesmo? Isso, sim. Por favor, Munhoz. Bom, em primeiro lugar, Juliana, Tamires e toda a equipe do RH, satisfação em revê-las e constatar aquilo que eu já ouvia, né, e ouço sempre dos meus alunos que são colaboradores da Pascoaloto, né? Sempre elogios. Nas aulas, quando a gente aborda algum tema, né, específico, em que tem relação com o que eles vivem aí dentro, sempre vem alguma contribuição muito positiva, né? E que reflete exatamente tudo isso que nós estamos vendo aqui agora. Eu fiquei muito impressionado já de início, né, com o tour virtual, conhecer um pouquinho do ambiente de vocês, né, eu tive só a condição de ir até o primeiro andar ali, quando eu me reuni com a Tamires uma vez, numa contribuição muito interessante que vocês fizeram, de ajuda com alunos da iniciação científica, se não me engano. Mas, enfim, né, vocês são o que a gente chama efetivamente de um RH estratégico. É um RH que pensa no negócio, mas que pensa nas pessoas também, né? E olha, eu fiquei impressionado. Os números, né? A gente sabe, conhece a história da Pascoaloto, né? Que vem crescente, realmente é a maior empregadora na região. Agora, fazer um trabalho maravilhoso desse para 13.500 pessoas não deve ser fácil, né? Você, Juliana, e cada um da equipe, né, de vocês estão de parabéns mesmo, né? Eu costumo olhar muito para números, né, principalmente números de pesquisa de clima, e eu observei que o nível de favorabilidade veio crescendo, né, ano a ano, a ponto de chegar agora em 73, em 90 foi isso mesmo, né? 93,2. Isso. Gente, esse índice, ele é altíssimo, porque uma pesquisa de clima, quando você já atinge um número bom, né, para manter esse número no ano seguinte ou nos anos seguintes já é difícil. E vocês foram aumentando, né? Foi uma curva, na verdade, ascendente. Então, olha, de coração, parabéns mesmo. Eu acho que foi um belo exemplo, um belo caso, né? Eu diria. E logo, logo eu vou incomodar vocês. Eu vou fazer um convitezinho para vocês se aproximar um pouquinho mais da universidade, né? E quem sabe fazer uma fala, Tamires, né? Nesse momento, inclusive, eu estou tratando de pesquisa de clima, né? Mas aí é uma outra conversa, depois a gente conversa. Mas parabéns. A gente vai estar super à disposição, Munhoz. Tá legal, olha. Prazer te rever, viu? Obrigada. Delicioso. Prazer é meu. E a gratidão à BRH que proporcionou isso, né? Toda a equipe, Laura, Clara, Janaína, Maria Elvira, a Karina, enfim, todos, eu não vou nominar aqui. Mas principalmente a vocês por terem aberto as portas, né? E ter proporcionado essa verdadeira conferência, né? De como se faz um RH estratégico. Muito bom. Parabéns. Obrigada. Obrigada, Munhoz. O Matheus falou, é muito gostoso, né, ouvir tudo isso e a gente tem uma colaboração aqui entre nós, lideranças também de área, diretoria, muito forte, né? Enfim, então isso faz muita diferença, que cada uma das nossas lideranças consegue ser o que elas são e alavancar o que elas têm de melhor
né? E a gente se completa aqui. Então, isso faz muita diferença. Num time, é só assim que a gente ganha o jogo, né? Então, e vocês aqui, né? Eu tenho parceiras aqui que, né? A Elvira, a Sheila, enfim, o Munhoz, a Laura, enfim, nem vou falar que eu posso esquecer alguém, mas que a gente sempre troca, a gente sempre aprende, e essa construção aqui, ela é uma construção conjunta, né? O conhecimento Hoje eu estava assistindo um evento do Sandro Magaldi e o Salib Neto, e eles falaram muito isso, né? Participei de uma conferência com eles, e eles falaram assim, qual vai ser a pergunta gigante, né, que o RH vai querer responder, né, para as pessoas. E aquilo eu falei, nossa, a gente já é inquieta, né? Ainda manda uma dessa, eu pensei, meu Deus, logo na sexta, né? Eu queria ficar com a cabeça tranquila. Mas a gente, né, sempre tem que se fazer, né, esse questionamento. Então, a gente sempre vai aprender. No final das contas, é isso, né? A gente contínuo. Então, obrigada mesmo, Munhoz, aí por o que você disse, por todos os comentários aqui. E Elvira, Sheila, novamente, obrigada. E a gente está à disposição, eu sei que está acabando aqui o tempo, então, gente, se eu uma pergunta, senão... Ju, só queria... eu ia sair, no fim, meu compromisso cancelou, então acabei conseguindo ficar até o final, porque adorei, né, tudo que conheci de vocês. Eu queria agradecer muito o sim de vocês a essa visita técnica, né? Eu acho que vocês têm um papel, assim, relevante na região, como entregadores, como benchmarking, referência, né, em RH estratégico, que, né, essa é uma luta, né, para a BRH, né, como qualificar, como, né, preparar os profissionais, né, para uma atuação estratégica em recursos humanos, e acho que ao abrir, né, ao participarem, ao darem oportunidade, vocês estão compartilhando esse conhecimento, né, com tanta gente, que hoje não é só hoje não é só a nossa região, nós estamos com uma abrangência muito maior, né, então queria agradecer, né, isso, e dizer que vocês têm um papel de protagonismo social, inclusive, né, é muito interessante, né, esse público-alvo jovem, né, num país que nós estamos com poucas perspectivas, né, vocês acabam abrindo, né, sendo uma marca empregadora forte, né, para os jovens aqui da nossa região, acho que assim, é de aplaudir de pé, né, e também as práticas de vocês sendo referência, e a gente, né, é muito importante estarmos juntos, vocês estarem juntos conosco aqui, atuando na região, inspirando esses profissionais de RH se tornarem, né, realmente, efetivamente estratégicos. Então, obrigada pelo sim, obrigada pelo carinho, todo o cuidado que vocês tiveram aí nessa visita, né? E, Sheila, obrigada pela organização aí tão carinhosa também, viu? Muito obrigada. Obrigada a todos vocês, quero agradecer, assim, o carinho, né, a construção desse evento, e é maravilhoso. O que eu disse, né, aqui com o grupo que eu estou reunida, o nosso coração transborda diante de ver esse trabalho, porque nós que fazemos RH, por qual motivo fazemos esse trabalho? Pela paixão, é a paixão que nos move. E eu agradeço todo o time da Pascoaloto e também, como trouxe a Tamires, para mim é um presente trabalhar com vocês. E, assim, essas mulheres, elas colocam muito mais que toda energia, colocam o coração à frente, cuidando desses projetos maravilhosos, e assim, vocês nos presentearam nesta tarde, abrindo a casa de vocês. Muito obrigada por todo o carinho e por tudo que foi entregue. E a todos os participantes, que eu tenho certeza que cada dia mais, né, esse encontro nos deixa cada dia mais apaixonado pelo que nós fazemos. E a BRH, que incansavelmente leva essa oportunidade para todos nós, né? Uma associação forte aqui no interior. Então, é muito importante estarmos juntos diante dessa pergunta que foi feita a Ju, né? E para nós, onde nós queremos estar? O que nós vamos fazer, né? Qual é a pergunta que o RH quer responder? E também a oportunidade diante dos desafios que nós vemos nesse momento de pandemia, de nos posicionarmos, de trabalhar frente a tudo isso. E é possível, né? Eu vejo aí, para quem ainda não vive essa realidade, é possível desenvolver esse trabalho maravilhoso. Muito obrigada.
Obrigada, Sheila, Elvira, muito obrigada mesmo. Parabéns pelo trabalho de vocês, vocês sabem que eu admiro a BRH, e como você usou a palavra, né, incansavelmente. Isso algo que a gente não é inegociável, né, Sheila, e é o que faz aí também a diferença nessa transformação. E como você e a Elvira trouxeram, né, de como a gente estrutura cada vez melhor as nossas iniciativas, o nosso impacto, para que realmente a gente consiga transformar. Então, parabéns demais mesmo aí pelo trabalho de vocês, a gente sabe que é voluntário, né? Vocês conciliam a agenda com outros compromissos, não é fácil, eu sei que é bem difícil, então parabéns por também estarem na causa de RH aí para a nossa comunidade, para a nossa região. Obrigada mesmo. Obrigada mais uma vez a todo mundo. Pessoal, boa tarde. E a gente está à disposição. Obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Agradecer Parabéns. a Gisele, né, da BRH São Paulo, que nos apoia incansavelmente, aos nossos patrocinadores. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, gente. Obrigada, Sheila. Obrigada também.